TVC, 20 anos com você. Olá, pessoal! Eu estou de volta. Eu sou a professora Rosina Bezerra de Mello, para quem não me conhece ainda. E o meu programa, Rosina de A a Z, vai falar sobre língua portuguesa, literatura, redação, vai tentar esclarecer todas as suas dúvidas, tentar esclarecer. E o que eu não souber, eu pesquiso e depois trago no próximo programa. Para quem não me conhece, eu sempre tenho uma colinha e eu não tenho vergonha de usar essa colinha porque foi escrita por mim. Bom, eu quero lembrar que agora nós estamos com transmissão de sinal em várias cidades da região. Vou lembrar aqui só para que todos possam acompanhar. Nós estamos em Petrópolis, no canal 16, Nova Friburgo, no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes será em breve no canal 19. Você também pode acompanhar o programa Rosina de A a Z pelo Instagram, @tvcidade16, no Facebook, TV Cidade Petrópolis, no YouTube, TVC16. Acompanhe, curta, vamos divulgar esse programa para todo mundo poder falar bonito, simples e bonito. Bom, eu voltei e agora eu vou mostrar a participação de uma das pessoas que eu entrevistei em Três Rios, ali naquela praça central, antes da pandemia. A minha dúvida é em relação às novas acentuações da regra ortográfica. A Tayane me perguntou como ela poderia diferenciar a acentuação depois do novo acordo, porque ela aprendeu de um jeito na escola, como eu também aprendi de um jeito, e agora com esse novo acordo, algumas acentuações mudaram. Então vamos lá. A primeira mudança ocorreu com a acentuação de ditongos abertos. O que são ditongos abertos? Quando eu falo e o som é bem amplo. Quando eu falo céu, a minha boca abre mais do que quando eu falo boi, fechadinho. Então, por isso que a gente chama de ditongo aberto. Ditongo são dois sons vocálicos, de vogal, som de vogal, na mesma sílaba. E aí, todo mundo agora brinca, que ideia, perdeu o acento. E por que foi necessário esse acordo? Esse acordo foi feito porque existem 8 países onde se fala português como língua oficial. Só que cada região tem um sotaque, exatamente como acontece aqui no nosso Brasil. Você vai para o sul, é um jeito de falar. Vai para o norte, fala de outro jeito. Vai para o nordeste, tem outro sotaque. No interior, no centro-oeste, outro sotaque. Então, cada um tem um jeito de falar. E o objetivo era unificar não a fala, mas a escrita, porque a escrita também representava uma maneira diferente. Então, vou dar um exemplo usando a palavra ideia. Ideia aqui, nos trópicos, lugar solar, as pessoas mais expansivas, nós falamos com esse som aberto. Mas em Portugal e em outros países de língua portuguesa, a pronúncia é ideia, é fechada, não é aberta. Então, para unificar, como a regra básica da gramática da língua, conforme ela foi se estabelecendo, é que esses ditongos não são acentuados, então
se tirou o acento, que aí é ideia, eu falo de um jeito, mas escrevo igual em Portugal, em Timor-Leste, em Angola, em São Tomé e Príncipe, e vou escrever igual em todos os lugares. Por isso, essas palavrinhas perderam o acento. E aí, na sua telinha, tem vários exemplos de palavras que eram escritas aqui para nós, no português brasileiro, com acento, e com a unificação da forma de escrever, perderam o acento. A outra regrinha que teve uma alteração diz respeito às paroxítonas. Nesse caso específico, é o U ou I que vem acentuado depois de ditongo. Bom, ditongo eu já expliquei, 2 sonzinhos de vogais na mesma sílaba. E a palavra mais expressiva dessa mudança é a palavra feiura. Fei tem um ditongo, o U vem sozinho, ele era acentuado e agora não é mais. E aí tem mais uns exemplozinhos aí na sua telinha. Você pode olhar que está bem exemplificado. Aí vamos à terceira regrinha, que é uma regrinha mais simples. Quando eu estudei, no meu tempo de escola, eu tinha que decorar os verbos. Quem já passou por isso na escola? Muita gente, né? Nós decorávamos a tabuada e os verbos. E a conjugação do verbo voar chegava num ponto que tinha os 2 Os juntos. E o primeiro Ozinho da palavra vou, de voar, eu vou, quer dizer, eu bato as asinhas e vou, era acentuado. E agora eles unificaram, não precisa mais acentuar, porque de qualquer maneira eu tenho que falar os 2 Os. Vou. A palavra ler, eles leem, eu tenho que falar os 2 S. Então não tem necessidade desse acento. E assim também unifica a escrita. Quando eu falo a palavra cooperar, que tem 2 Os, eu também não acentuo. Se eu falo compreender, também não acentuo. Por que o O ou o EE no finalzinho do verbo, da flexão verbal, eu precisava acentuar? Não fazia sentido. Então, também coloquei aí várias palavrinhas, vários exemplos de palavras acentuadas. A outra mudança que aconteceu diz respeito ao acento diferencial, que é um acento que eu uso apenas para diferenciar uma palavra da outra quando ela é escrita e pronunciada de maneira semelhante. Vou dar o exemplo de quando eu era criança, a palavra ele, o pronome pessoal do caso reto de terceira pessoa do singular, ele. Eu tinha que acentuar esse primeiro E com um acento circunflexo, ele. Por que eu acentuava? Para diferenciar do nome da letra L, que escreve igual, a pronúncia é diferente, é mais aberta, e o ele do pronome, a pronúncia é mais fechada. Quando foi em 71, houve um novo acordo ortográfico, uma revisão de ortografia, e esse acento do ele foi retirado. Agora, nesse acordo que entrou em vigor em 2012, outras palavras perderam esse acento que faz a diferença do significado delas. Uma dessas palavras é a flexão do verbo parar. Quando eu quero dizer que ele para no meio da rua, atrapalhando o trânsito, como é o verbo parar, eu tinha que acentuar o primeiro A com acento agudo. Por quê? Porque eu tenho uma preposição para que não levava acento porque escreve igual, fala igual, mas não tem o mesmo significado. Agora, nenhum dos dois tem acento. Nem o verbo para, de parar no meio, ele para no meio da rua, nem a preposição para, como se eu quisesse dizer, ele foi para a praia. Então, a preposição está levando a figura praia. Então, o acento diferencial não se usa mais. Porém, não é assim tão simples. Existem palavras que não perderam esse acento diferencial.
E aí essas palavrinhas que mantêm o seu acento diferencial, você não pode deixar de acentuá-las. Uma delas é o verbo pôr, de colocar em algum lugar. Eu vou pôr a mesa, eu vou pôr este vaso sobre a mesa. Esse pôr tem que manter o acento circunflexo, para diferenciar da preposição por. Ele foi por ali, pelo caminho, indicando o caminho por onde ele seguiu. Esse por não tem acento. Então, esse acento diferencial foi mantido. E alguns outros, como indicativo de plural de verbo. Ele tem capacidade para dirigir. Ok. Eles têm capacidade para dirigir. Esse tem no plural mantém o acento diferencial. E aí na sua telinha está aparecendo várias outras situações em que esse acento diferencial foi mantido, principalmente com as palavras, os verbos que terminam em. Mantém no singular, acento agudo. Mantém no plural, acento circunflexo. E tem lá, convém, a mesma coisa, acento circunflexo no plural e acento agudo no singular, apenas para diferenciar se é singular ou plural. Essa é a função do acento diferencial, que só algumas poucas palavras perderam, as outras mantêm o seu acentozinho. E aí, para terminar essa parte, tem uma última observação, que é o acento opcional. É aquele que eu uso se eu quiser. Opção, eu tenho a opção de não usar. E só existe uma única palavra catalogada, dicionarizada, que você pode escolher, que é a palavra forma, do formato, ou forma, onde eu coloco o bolo para assar. A forma, quando eu falo com esse som fechado, você pode colocar o acento circunflexo. Mas se você apenas quer dizer a forma, se é retangular, se é quadrada, se é triangular, se é oval, você não precisa colocar acento nenhum. Apenas quando for indicar forma, você pode usar o acento circunflexo. Não é obrigatório, por isso eu estou dizendo pode usar. Bem, Tayane, eu espero ter respondido todas as suas dúvidas. É claro que a questão de acentuação em língua portuguesa não é tão simples, mas ela tem uma forma prática e objetiva de facilitar a escrita. E depois do nosso intervalo, eu vou receber o professor Leonardo Bastos, um grande amigo. E eu espero que vocês curtam bastante a presença dele aqui conosco no Rosina de A a Z. Até daqui a pouco. TVC, 20 anos com você. Quero deixar aqui um abraço para o canal 16, 20 anos. Parabéns. Olá, quero parabenizar toda a equipe da TV Cidade de Petrópolis, canal 16. É uma emissora que está completando hoje 20 anos, uma emissora criada pelo grande e saudoso amigo Falcone, uma emissora cujo essa sempre fui muito bem recebido, com todo respeito. Então quero parabenizar, mandar um grande abraço a toda a equipe. Meus parabéns. Olá pessoal da TVC, canal 16, parabéns pelos 20 anos. Aqui é o vereador Eduardo do blog, com muito carinho para a família TVC. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Parabéns TVC, 20 anos de muito sucesso. A Ferinha Itaipava vem parabenizar a TV Cidade Imperial pelos seus 20 anos, agradecendo a parceria e todo o trabalho feito para a cidade de Petrópolis, com a sua grade de programação, com as suas informações, enfim, que mais 20 anos, e mais 20 anos, e mais 20 anos
venham para vocês com muito sucesso, com muito trabalho. E parabéns para toda a equipe da TV Cidade. Um grande abraço e parabéns. Parabéns, TVC, pelos seus 20 anos com você. TVC, 20 anos com você. Estamos de volta com Rosina de AZ e vamos agora receber o professor Leonardo Bastos. Leonardo é professor de História, sindicalista, vamos dizer assim, político, não de profissão, mas de mentalidade, de posicionamento, é muito atuante, é músico, que eu já sei que toca piano, canta, é solista do Coral Municipal, não é isso, Léo? Coral de Petrópolis. No Coral de Petrópolis. E, além disso, é um excelente comunicador. Ele tem uma live, que acontece o Papo com Léo nas segundas-feiras, às 19 horas, sempre com um convidado muito interessante. Os assuntos são variados. Está como locutor de um programa, dirigindo um programa na rádio, a Rádio Pop, sobre rock. Depois a gente também vai falar sobre isso. E tem um novo programa que é em que plataforma? É também pela Rádio Pop, todas as sextas-feiras, no qual eu sou debatedor. Então, chama-se Sexta Negra. Sexta Negra na Rádio Pop com Leonardo Bastos. Já uma propagandazinha aqui básica. Léo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que te agradeço. Vamos bater um papo informal sobre essas linguagens tão diferentes que são de comunicação, linguagem atual, contemporânea, mas que com cada uma tem um tipo de objetivo, uma finalidade, e você trafega em todas elas. Isso. Para usar um termo da internet, navega isso. em todas elas. Então, vamos começar pela live? Vamos. Mais ou menos como surgiu a ideia da live, que já vai fazer um ano agora, né? Fez um ano. Fez um ano. Fez um ano. Um ano com Segundas com Léo. Isso. Fala um pouquinho dessa Segunda com Léo. Eu posso retirar a máscara para ficar mais Sim, claro? Sim, nós temos uma certa tem um distanciamento aqui, né? Então eu vou retirar a máscara aqui por hora. Vamos lá. Então, em que contexto surge, né? Segundas com Léo Bastos, que é um programa que eu realizo todas as segundas-feiras, às 19 horas, em ponto, né? Pela plataforma do Instagram. Surge num contexto que você, na tua apresentação, já citou, no qual eu me propus, nas últimas eleições municipais, a ser candidato a vereador, e acabou que eu desisti da ideia, né, em função de entender que a união faz a força, e eu preferi me unir a outra pessoa para poder conseguir o objetivo, que era eleger essa pessoa na qual eu comungo de ideias, né? E obtivemos o sucesso que queríamos, o objetivo deu certo, só que eu fiquei com essas lives que eu comecei a fazer com esse propósito, e eu pretendia dar continuidade numa forma de dialogar com a sociedade petropolitana sobre assuntos de toda a ordem, mais ainda ligados principalmente à educação e à cultura, que é onde eu tenho a minha maior vivência, a minha militância, né? Do qual eu tiro meu ganha-pão, mas não apenas. Né? E eu achava que tinha muita gente interessante aqui em Petrópolis e até fora de Petrópolis, para que a gente pudesse conversar sobre assuntos variados e que interessaria muita gente. Acho que tem muita gente para contar muita história bacana e que às vezes não tem o espaço para isso. Né? E eu continuei fazendo essas lives todas as segundas-feiras, né? Ininterruptamente, ainda não tive nenhuma sexta-feira que não ocorreu. Então, dia 24 de agosto, que passou agora, completou exatamente um ano. Né? Então, e aí surgiu também uma necessidade. Eu que sou uma pessoa que me considero extrovertido, comunicativo, né? Uma necessidade num período onde a gente não podia ter contato
físico, não podia reunir pessoas fisicamente, de me comunicar, de dialogar e também abrir portas, sejam para mim, sejam para essas pessoas, né? Profissionalmente, pessoalmente, enfim. Certo, Léo. E o programa de rock na rádio, como é que isso aconteceu? E que tipo de rock? Rock dos anos 60, rock progressivo, que eu curto muito, o rock tradicional de 50, dos anos 50, também 60. Qual é o foco do seu rock? O rock heavy metal? Veja bem, esse programa da Rádio Pop, que é uma rádio comunitária do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Inclusive aqui em Petrópolis, para você ter acesso, ou você ter que entrar pelo site da rádio, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, você consegue ouvir o programa, né? Esse programa surge exatamente no contexto de quê? Da divulgação dessas minhas lives. Como já se desdobra, né? E a partir das lives e as pessoas assistindo, acho que essa pessoa pode contribuir também na rádio, né? E me chamaram, vem pra cá. E aí eu fui. É um programa de rock, chama Condessa Bartoli, né? Ele ocorre todas as quintas-feiras, de 18 horas às 19 horas, naquele horáriozinho antes da hora do Brasil, exatamente ali antes da hora do Brasil, né? Termina com rock e entra, né, Carlos Gomes, né? Logo em seguida, Guarani. Que não deixa de ser um rock também, que eu acho que ópera e rock tem muita coisa a ver. Né? Bastante. E aí o que acontece? A gente fala de todas as vertentes do rock e todos os assuntos possíveis dentro do mundo do rock. Porque o rock não é apenas um ritmo ou um estilo musical. É um estilo de vida. Né? E existem várias vertentes no rock, né? Eu, particularmente, eu sou um entusiasta, principalmente, do rock clássico, né? A banda que eu mais admiro é Queen, né? Gosto muito do Rolling Stones, né? Que agora, inclusive, morreu o baterista, né? O Charles Watts, uma pena, né? Sou muito fã. Gosto dos Beatles e gosto de outras vertentes, como rock progressivo, né? Mas a gente fala de tudo. Essa semana agora fizemos um programa sobre se rock é paixão ou negócio. Para mim, as duas coisas, né? E já fizemos sobre o punk rock, e a proposta é falando de todo mundo, de toda a vertente, de todas as possibilidades dentro desse universo que vai para além da questão musical e sim para uma postura, um estilo de vida, uma maneira de ver o mundo e de se posicionar nele. E você comenta sobre a história do rock? Sim. Como começou? Porque você falou nos Rolling Stones, eles começaram como blues, jazz, uma coisa meio jazzista, né? Isso. Não foi rock mesmo como Isso. Depois eles se, digamos assim, se consolidaram. Exatamente. Eles têm aquela... tem músicas deles que não tem muito de rock, é um blues pesado, é um blues muito chorado, muito gostoso de ouvir. Uma delas que está sempre na minha cabeça, pelo ritmo, nem tanto pela letra, mas é Sister Morphine, que é um clássico deles. E essa Sexta Negra que eu ainda não tinha escutado falar? Então, a Sexta Negra é também um desdobramento das lives e das outras duas. Porque eu fui convidado inicialmente para participar do Sexta Negra para ser entrevistado, assim como eu estou sendo aqui hoje por você, né? Para contar um pouco disso. E o que ocorreu, né? O âncora do programa, que é o Ademir do Espírito Santo, gostou e falou: você não quer fazer parte da equipe como debatedor, né? Ter uma coluna e tal, e comentar os temas que vamos discutir. É um programa que ocorre todas as sextas-feiras, como o nome está dizendo, né? De 5 da tarde, 17 horas, às 20 horas. Né? É longo. É um programa longo. E é um programa de variedades. Tem música, tem entrevista, tem serviço
ao público, né, prestação de serviço público, e tem o debate da semana. Né, é sempre um tema polêmico? Um tema polêmico, geralmente, né, no calor da notícia ali, né, up to date, em cima da notícia. E também tem o fato da semana, tem um debate a respeito de um tema mais abrangente e o fato. Né? Discutimos a última vez, por exemplo, a situação do Afeganistão. Né? E eu, com a minha formação de história, geralmente eu entro nessa vertente aí, para fazer uma avaliação e dar um panorama, um contexto, né? Histórico, sociopolítico, econômico, cultural, daquela região. Daquele fato que está sendo debatido naquele momento. Então pode ser internacional, pode ser nacional. Né? Já falamos sobre a militarização atual do governo, né? Nacional, então cada um dá uma vertente, uma posição, né? Ali não é um programa de uma linha só de pensamento, né? Cada um tem uma posição e respeitosamente... Então é um né, programa democrático. Democrático, e é o que a gente tenta fazer e tenta estimular na sociedade atualmente, que o que as pessoas não fazem mais é justamente fazer o quê? Debater respeitosamente, divergindo e respeitando a posição do outro. Isso é muito importante. Você falou uma coisa muito séria, Léo, que é essa posição de você respeitar a opinião do outro. Sem dúvida. E dentro disso, Léo, o que você tem observado nessas 3 linhas de comunicação sua? Né? Você que me conhece há muito tempo, você sabe que eu não gosto de tomar uma posição diante dos outros, radical. Eu gosto de ouvir os outros exatamente como você faz. Porque dentro da linha de respeito e de democracia, é obrigação nossa saber ouvir o outro, respeitar a opinião do outro, mesmo que eu não concorde com a opinião do outro. Porque nós somos diferentes, cada pessoa é um universo, é um cosmos completo. E eu não posso, porque ele não pensa como eu, sair xingando, brigando, criando confusão. Sim. Eu tenho a minha opinião, ele tem a dele. É igual time de futebol, que por um acaso nós dois compartilhamos da mesma torcida. Vamos lá. Nós dois temos o mesmo time, mas não temos as mesmas opiniões políticas, mas temos o que a gente chama de respeito, respeito pelo outro, e isso é fundamental. E por que eu estou trazendo isso num programa que basicamente é a língua portuguesa? Porque isso é comunicação. Por que nós criamos os idiomas? Pela necessidade de comunicação. E um historiador que é um comunicador tem que estar presente no meu programa Rosina de A a Z. Então, Léo, o que você tem percebido agora como debatedor, que é uma posição diferente, em relação a esse respeito ao pensamento do outro? Independente de ideologia política, de time, de religião, de torcida, o que quer que seja, né? O que você tem sentido em relação... É claro que os convidados são escolhidos, né? Como eu escolhi você para o programa, os convidados são escolhidos. Sim. Mas a receptividade do programa, quando você tem pessoas que respeitam a opinião do outro. O que você tem sentido isso em relação ao público mesmo? Os ouvintes têm nos dado um retorno muito interessante, justamente no sentido de dizer isso. Olha, é um programa que aceita a divergência ou contraditório, que a gente pouco vê isso, principalmente na grande mídia. É verdade. Né? A grande mídia tem uma tendência de monopolizar o discurso. E o que eu acho, também no meu ponto de vista político, um equívoco, porque você dá acesso à grande massa da população a uma única opinião, e aquilo, repetida muitas vezes, né? Já dizia lá o Goebbels, lá, que é uma coisa horrorosa, né, do governo nazista de Hitler, acaba se tornando uma verdade, e nem sempre é. Pois é. Né?
Então a gente tem que abrir o debate, a gente tem que abrir a possibilidade das pessoas conversarem e debaterem francamente e respeitosamente. E os ouvintes nos dão um retorno muito positivo sobre essa maneira da gente conduzir as coisas. Agora, uma posição que é minha e que é do programa, né? Nós não toleramos a intolerância. Então, tá certo. a tolerância ela tem que ser total, desde que não haja intolerância. Porque se você é intolerante, não posso eu ser tolerante com a intolerância. É verdade. É uma contradição em si. Léo, né? vamos fazer um breakzinho, uma Perfeito. paradinha? Olha só, eu vou continuar esse papo com o Léo e você verá o restante desse bate-papo no próximo programa. Hoje, Rosina de Azê vai ficar por aqui e volto na semana que vem e você vê esse finalzinho de bate-papo com o Léo Bastos. Agora, você pode acompanhá-lo pelo Instagram, professor Léo Bastos, ou Leonardo. Prof. Leonardo Bastos, às segundas, 19 horas, na Rádio Pop. Qual é a Rádio Pop FM 98,7, né? Ou no pelo YouTube. site, ou no YouTube, ou no Facebook. Então, Rosina de Azê volta semana que vem com o finalzinho do bate-papo com Leonardo Bastos e mande a sua sugestão para o meu WhatsApp que aparece aí na sua telinha. Obrigado pela audiência e até a próxima semana. TVC, 20 anos com você.